Eu tenho uma pergunta para te fazer e eu gostaria muito que até o final desse vídeo você respondesse. A pergunta é: onde está Deus? Eu sou Eric França, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Louvor Bíblico, canal que tem por objetivo analisar as letras das canções gospel para saber se são louvores bíblicos ou não. E hoje, a pedido de alguns inscritos aqui do canal, vamos analisar a letra Onde Está Deus, de Eli Soares. E a letra da canção diz bem assim, olha, preste atenção. Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde está Deus? Se eu não consigo nem perdoar quem me ofendeu, aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Bom, gente, eu não posso deixar de observar o erro gramatical nessa canção. Se você é daquelas pessoas que gosta e entende de gramática e sempre vê erro em tudo, em todos os textos, e sempre encontra algum erro, alguma falha, muito provavelmente você já se incomodou com o uso do aonde, tanto no título da canção quanto na frase que repete diversas vezes na letra. Aonde está Deus? Se você não está muito familiarizado com esse termo, eu vou resumir para você aqui a diferença de ambos. O aonde está Deus é usado quando há uma ideia de movimento na frase, no verbo que faz a ligação ali com aonde, como por exemplo, aonde você vai? Ou seja, se vai, tem uma ideia de movimento, né? Então, aonde você vai? Então, movimento, usa-se o aonde. O onde, sem esse A, é usado normalmente quando não há ideia de movimento, como por exemplo, onde você está. O está não tem ideia de movimento, pelo contrário, tem algo a ver com estabilidade. Onde está você? Ou seja, a pessoa está ali em algum lugar, né? Então, o correto dessa frase aqui seria onde está Deus e não aonde está Deus. E agora eu quero te falar algo que talvez você vai se chocar, que é o seguinte: o autor aqui cometeu esse erro, é verdade, mas o artista, ele tem o direito de errar. É isso mesmo. O artista, o compositor, ele tem direito de cometer esse erro. Isso por causa do que chamamos de licença poética. A licença poética dá uma espécie de autorização para o artista errar gramaticalmente, e isso, claro, de forma proposital. Então, se o autor quiser de forma proposital cometer essa infração gramatical para passar algum tipo de mensagem, ele pode fazer isso. Eu acho muito pouco provável que isso seja um erro que tenha passado batido pela maioria das pessoas, tanto pelo autor quanto pela equipe de produção, enfim, eu acho muito pouco provável as pessoas, ninguém ter percebido isso e ter lançado a música assim mesmo. Então eu acho sim que houve uma licença poética para cometer esse erro gramatical. Eu não encontrei em nenhum artigo, também não conseguimos contato com o autor para nos explicar o porquê desse erro gramatical de acordo com a licença poética, do uso do aonde. Não encontrei. A propósito, se você está me assistindo, sabe a história desse aonde, por que o autor fez essa opção, compartilha com a gente. Mas eu tenho a seguinte tese: posso estar enganado, compartilha comigo aí se você pensa diferente, se você tem uma outra ideia, fique à vontade. Mas o meu entendimento sobre o termo o aonde é o seguinte: o aonde tem ideia de movimento e o onde tem ideia de estático.
E aqui no canal nós temos uma série chamada Atributos de Louvor, onde a gente estuda os atributos de Deus. Afinal de contas, é impossível a gente louvar a um ser que a gente não conhece. Por isso a gente tem feito essa série de vídeos para estudar o caráter de Deus, para a gente poder oferecer a Ele um louvor que é devido. E um desses vídeos é justamente o atributo chamado onipresença, onde a gente aprendeu que Deus ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e de forma completa. Eu vou deixar aqui no card para você assistir, caso não tenha assistido. Esse vídeo é muito interessante, vale a pena você assistir. Então a minha tese é de que o autor tenha escolhido o aonde, porque o onde dá a ideia de estabilidade. Escolheu usar o aonde, que dá a ideia de um movimento relacionado a um Deus que não pode, de acordo com a sua própria natureza, estar parado em um único lugar. Deus não está parado aqui e pode se movimentar até ali. Não, ele está aqui e ao mesmo tempo está ali. Esse é um dos atributos mais impressionantes de Deus. Eu acho, essa pelo menos é a minha perspectiva para o uso proposital do termo aonde relacionado a Deus. Eu não consegui enxergar uma outra justificativa. Caso você tenha outra ideia ou saiba a real intenção do autor, pode compartilhar com a gente. Agora vamos falar da letra. Bom, você já deve ter notado que a palavra-chave dessa canção, da letra dessa canção, é amor, certo? Então a letra gira em torno dessa palavra, amor. Eric, eu não entendi a letra dessa canção, eu não entendi o que o autor quis passar nessa letra. Bom, eu vou ler um texto para você agora. Se você tiver com Bíblia aí perto, abra aí e acompanhe a leitura comigo de 1 João capítulo 3, a partir do verso 11. Se você não tiver com Bíblia aí, não tem problema. Preste bem atenção que quando eu ler esse texto, você vai rapidamente entender a mensagem que o autor quis passar na letra. Olha só o que diz João. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos e já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Nisso conheceremos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Em outras palavras, onde está Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Olha, gente, há muitos anos atrás eu ouvi uma frase na televisão. Sabe quando você está passando o canal ali para ver o que está passando nos canais e tal, você fica passando ali aleatoriamente? Às vezes eu parei num canal, não lembro qual foi, não sei o que estava acontecendo. Eu só lembro que alguém falou uma frase que eu nunca mais esqueci, carrego comigo até hoje quando o assunto é amor. Amor sem atitude é apenas uma palavra bonita. Vou repetir para você essa frase. Amor sem atitude é apenas uma palavra bonita. Essa é uma verdade universal, porque amor, quando fala amor, a gente já pensa em algo romântico, em sentimento, mas amor não tem absolutamente nada a ver com sentimento e tem tudo a ver com comportamento, com ação, com atitude. Foi isso que o escritor da Epístola de João disse. Olha, a gente precisa aprender a amar de fato, amar de verdade, com ações e não apenas de palavras. A gente precisa falar que ama menos e demonstrar que ama mais. Ou seja, amor não é só uma palavra, mas sim ação
que comprova aquilo que você está dizendo. Imagina Judas, gente. Imagina Judas chegando para trair ao Senhor, vai lá no seu ouvido e fala: Senhor, olha, eu estou te traindo, viu? Estou aqui te entregando, você vai ser crucificado, te abandonei, te traí, mas olha, de verdade, acredita em mim, eu te amo. Aí te pergunta, o comportamento de Judas era condizente com a sua frase, com o que ele disse? Claro que eu só estou fazendo um exemplo, né? Mas é claro que não. O que vale no amor não é o que você diz, mas é o que você faz, é o comportamento. E é justamente disso que a letra da canção aborda. Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Olha, eu vou fazer uma ilustração agora para você entender definitivamente o que o autor quis dizer nessa canção e para você entender também a relação entre amar a Deus e amar ao próximo. Preste atenção. Imagina que essa caneta aqui, imagina essa caneta. Eu quero te dizer 3 sentenças que você precisa entender. A primeira sentença é: se eu soltar essa caneta aqui agora, de acordo com a lei da física, ela vai cair no chão. Até aí, inquestionável, né? Se eu soltar, ela cai no chão automaticamente. Não tem para onde correr. Se eu soltar, ela não tem como ir para o alto, não tem como ficar flutuando, a menos que se eu estivesse na lua, né? Se eu soltar essa caneta, automaticamente ela vai cair no chão. Essa é a primeira sentença. A segunda sentença é: se eu não soltar essa caneta, ela não cai no chão. Preste atenção. É uma maluquice, mas você vai entender onde eu vou chegar. Se eu não soltar, ela não cai, ou seja, ela só vai cair no chão se eu soltar. Se eu não soltar, ela não cai. Essa é a segunda sentença. E a terceira e última sentença é: se a caneta cair no chão, é porque eu soltei. Não tem como separar as duas coisas. Se ela cair no chão, é porque eu soltei. Não tem como ela ter caído no chão sem eu ter soltado ela. Essas 3 sentenças que eu te expliquei com esse exemplo bem estranho, tem tudo a ver com a relação entre amar a Deus e amar ao próximo, como a gente viu na letra e a gente leu na Epístola de João. Érico, o que isso significa? Simples. A primeira sentença que eu te ensinei é: se eu soltar a caneta, automaticamente ela cai no chão. Não tem como. Se eu soltar, ela caiu. O que isso quer dizer? Imagina que essa caneta seja o amor e que o fato de eu soltar essa caneta representa amar a Deus. E cair no chão simboliza amar ao próximo, ok? Soltar a caneta, amar a Deus. Cair no chão, amar ao próximo. Segurar a caneta, não amar a Deus. Então preste atenção. Então, da mesma forma que se eu soltar essa caneta, ela vai cair no chão, se eu amar a Deus, automaticamente eu amo o próximo. Da mesma forma que é impossível soltar essa caneta e ela não cair no chão, é impossível eu amar a Deus e não amar ao próximo. É imediato, é automático. Quando eu amo a Deus de verdade, eu naturalmente amo o próximo. Aí você vê pessoas falam assim: Senhor, eu te amo. Chega na igreja, né? E canta: eu te adoro, eu te amo, Senhor da minha vida. Aquela pessoa ama a Deus? Diz que ama. Aí a pessoa vira para você e fala assim: eu amo muito a Deus, mas amar o próximo tá difícil, viu? Não dá não. Aí eu vou te falar uma coisa. Essa pessoa não ama a Deus. Porque se ela não ama o próximo, ela também não ama a Deus. Foi o que a gente viu na segunda sentença. Se a caneta caiu, foi porque eu soltei. Se a caneta não estiver no chão, eu não soltei. Uma coisa não tem como separar da outra. É impossível eu não amar ao meu irmão e dizer que ama a Deus, né? No mesmo livro vai falar como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo e o meu irmão que eu não vejo, eu não amo. Né? Lembra que Jesus falou: olha, quando vocês fizerem qualquer coisa a um desses pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Mais uma confirmação de que quando eu amo a Deus, eu naturalmente amo o próximo. Você lembra que Jesus disse ao jovem rico? Jovem rico: Senhor, eu quero ir para o céu. Como é que faz? Ele segue os mandamentos. Eu já obedeço, já domino todos eles. É? Aí Deus coloca ele à prova do amor. Ele fala assim: então pega todos os seus bens e dá aos
pobres. No primeiro momento, a ideia de todos que estavam ali é que aquele jovem rico amava a Deus, né? Ele seguia todos os mandamentos. Na visão de todos, ele amava a Deus. Mas então ele revela que na verdade não amava a Deus quando ele simplesmente ignorou a sugestão de Jesus e foi embora o quê? Triste. Mas não só rico porque ele tinha muito dinheiro, mas sim rico porque ele não amava o próximo o suficiente para dar os seus bens para provar que de fato ama o seu próximo e imediatamente a Deus. É disso que essa canção está tratando. É impossível. Aonde está Deus? Né? Quando você vê um próximo passando necessidade e você não faz nada, como é que você pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo? Às vezes você está lá adorando a Jesus, você está levantando as suas mãos, Senhor, eu te amo, eu te adoro, e o irmão que está ao seu lado, às vezes ele não tem nem o que comer. Às vezes o cara não tem nem a passagem para ir embora. Às vezes ele vai andando, vê na chuva, chovendo, ele vai andando de bicicleta. E às vezes você pega lá o seu carro, passa batido, ainda joga água no pobrezinho, não oferece carona, não paga o lanche nem nada. E aí? Disse lá de alto e bom som para todo mundo ouvir que ama Jesus Cristo, mas não faz nada para ajudar ninguém. E aí? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu vou te surpreender agora, você vai ficar chateado comigo. Mas se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. Não adianta. Se você acha que ama a Deus, mas não ama o próximo com atitudes e não com palavra, você apenas acha que ama a Deus. Você está se enganando. Para na última sentença você vai ficar chateado comigo, você vai sair correndo, dar o dislike, vai me chamar de herege. Mas não tem problema, eu preciso te contar essa verdade. A última sentença que a gente falou era o quê? Se a caneta caiu no chão, é porque eu soltei. Essa agora é pra doer. Segura, hein? Se a caneta caiu, é porque eu soltei. É impossível ela ter caído no chão sem eu ter tido uma ação de soltá-la. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você ama o próximo, quando você ama não só com palavras, já falou isso, mas sim com ações de amor ao próximo, você automaticamente ama a Deus e não precisa falar que ama a Deus. Quando você faz o bem sem olhar quem, quando você estende a mão, quando você abençoa a vida de alguém, você demonstra que ama a Deus. Você não precisa nem falar assim, eu te amo. Não precisa falar, você já ama a Deus e Ele está vendo isso. E o pior, isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com congregação, com denominação. Pode pegar um católico, por exemplo, ou alguém da Umbanda, ou qualquer outra religião, né, candomblé, que não importa. Se essa pessoa ama o seu próximo com demonstrações de amor, ela automaticamente ama a Deus. E às vezes, essas pessoas que são de diversas religiões amam ao próximo, que consequentemente amam a Deus, mais do que o crente que lê e conhece a palavra e grita para todo mundo ouvir que ama a Deus. É uma triste realidade. E agora eu vou acabar com tudo, você vai ficar chateado comigo, mas é para doer mesmo. Às vezes, um ateu, preste atenção, um ateu, quando ele ama o próximo com atitude, quando ele ajuda, quando ele estende a mão, quando ele abençoa, quando ele ama o próximo, ele automaticamente ama a Deus. Ele ama o próximo e automaticamente ama a Deus sem nem mesmo acreditar na sua existência. É possível que um ateu, quando ame o próximo, ele ame mais ao Deus que não acredita existir do que o crente que acredita em Deus, diz que ama, mas não abençoa e não ama o próximo. É uma verdade triste que dói em mim e que precisa doer em você. A grande verdade é que nós, cristãos, somos um bando de hipócritas e fariseus. A gente gosta de ir para a igreja, levantar as mãos, dizer que ama Jesus e que tudo. Você lembra da parábola do bom samaritano? Era disso que Jesus estava tratando. Passou levita, passou sacerdote, pessoas crentes que diziam em alto bom som que amavam a Deus, mas quando viu o próximo em necessidade, passou de largo. E quem foi que socorreu o homem lá? O samaritano. O
ateu, o outro da outra religião, o cara que não era crente, o cara que não servia ao nosso Deus, vamos dizer assim, né? Alguém totalmente contrário à figura que a gente idealiza e enxerga por uma pessoa que ama ou diz que amar a Deus. Você está me entendendo? Então, a grande verdade é que é que você, é que nós, povo de Deus, precisamos aprender a amar a Deus de verdade. Como? Amando o próximo. Deus não está preocupado com palavras de amor, não está preocupado com nossas canções belas, aquelas canções rebuscadas, cheias de palavras difíceis, cheios de profundidade. Deus não está nem aí para nada disso. Deus está interessado em verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o amem de verdade. Como? Amando ao próximo, demonstrando com ações que provem esse amor por Deus. Então, meu irmão, fique a mensagem que essa música está pregando alcance o seu coração, assim como alcançou o meu também, e que nós, eu digo nós, eu me incluo nisso, eu preciso melhorar nesse sentido como cristão. Eu tenho certeza que você também precisa aprender a amar a Deus de verdade. Como? Amando o nosso irmão e demonstrando não só com palavras, mas com ações e atitudes. Bom, espero que você tenha gostado dessa análise. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link do meu treinamento voltado para grupos de louvor. Eu ensino 4 segredos para um louvor bíblico. Se você não conhece esse treinamento, ele é gratuito, ele é online. Só clicar aqui embaixo e se inscrever. Bom, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho de se inscrever, porque tem muita coisa boa já no canal e muita coisa para vir ainda. Então não perca tempo e se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima.